Bom dia, shalom. Antes de começar meus afazeres aqui em casa, aliás, eu coloquei roupa na máquina já, aquela agitação. Hoje eu tô em casa, bastante coisa para fazer, mas tô aqui tomando meu cafezinho, comendo meu pãozinho, e assim como a gente precisa, né, nosso corpo, né, tomar o nosso café, comer o nosso pão do dia a dia, cada dia, assim também o nosso espírito, o nosso interior precisa se alimentar do pão de cada dia, que é a palavra, né? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Eterno. E é onde que eu sei o que ele fala. Como é que eu sei todas as palavras que saem da boca dele? Através da palavra que ele deixou para nós. O que é importante a gente debruçar e pesquisar. Quando a Bíblia diz assim, ó, examinar as escrituras, o que é examinar? Examinar é você estar atento, olhando como uma lupa, né? Procurando o que é um exame médico, né? Foi apresentado alguns sinais, e aí, para o médico descobrir qual é a doença, aí ele vai fazer os exames para poder ver no profundo, né? Tem exames de imagem, vários tipos de exames. Aí, exame físico, para ver onde que deve, você vai apertando, vai vendo onde que está doendo, né? Tem que apalpar. Então, assim, como Pedro fala, né? Nós apalpamos a palavra, acho que João, né? Uma das epístolas de João, se eu não me engano. Então é exatamente isso. E as pessoas, né? Eu também aconteceu muitas vezes comigo, de a gente ler as escrituras, mas já com um preconceito, já tendo algo na mente. Então tem textos que você acaba nem vendo que existe. Isso foi o que aconteceu comigo quando eu comecei a pesquisar a Bíblia. Não só ficar dependendo, né? Ortogar, passar o bastão para que outros leem para mim, né? Vou lá, vou escutar a palavra na igreja, né? No templo, né? No local, né? Numa EBD, mas não busca no dia a dia. Eu passo, e essa é a responsabilidade, que é a responsabilidade de todos nós. Por que o povo de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalonicenses? Porque tudo que falavam, vamos lá, vamos ver se é isso mesmo que bate, seja quem fosse. O apóstolo Paulo falou, peraí, vamos ver aqui, é isso aqui? E é o nosso dever, nossa responsabilidade, não é opção não, é responsabilidade da gente buscar na palavra para não sermos enganados. Isso é o nosso dever. E a gente lê condicionado já a nossa mente do que a gente aprendeu, mas a gente não examina se é aquilo ali mesmo. E a gente lendo na hora lá da EBD, lemos Romanos 2, foi pedido para mim ler, né? Lá na hora, e nós lemos do 12 ao 16. Isso, e assim, sempre você leia o contexto todo. Essa questão de pegar alguns textos isolados, pegar alguma, alguma, é, algum textozinho, algum versículo, sem olhar o contexto, a não ser que você já tenha dominado, como já li Romanos várias vezes, né? Então, assim, eu já sei o assunto, então eu posso pegar um texto, falar sobre ele, mas sabendo qual é o contexto todo. Então, assim, é preciso eu conhecer, ter domínio sobre isso, sobre a leitura, sobre o conhecimento, para que eu possa falar. Eu posso até usar algum texto separadamente, mas sabendo do contexto, sempre citando o contexto. E você vai ver que o contexto também do livro. Por que foi escrito aquele livro? Para quem foi escrito? O que estava acontecendo? Até citei ontem lá na EBD, que é o seguinte, por que antigamente eu perguntava isso, né, para o Eterno, por que Jesus veio, o Messias veio, o Machia veio, em Roma, né, no período que ele veio, né, na época que ele veio, porque ele veio exatamente naquele momento. Por que ele não veio em qualquer outra época, né? E agora, vendo os contextos históricos, você pergunta, eu fiz lá atrás, acho que eu já era adolescente, ainda jovem, né? Aí você vai vendo o contexto histórico, né? O que estava acontecendo em Jerusalém? Gente, até o general Tito, né? Ficou assim abismado de como Israel estava numa imoralidade, que ontem nós falamos, o tema foi sobre consciência, moralidade.
o quanto que Israel estava numa degradação imoral, que assim, era aquele momento que Jesus tinha que vir, não tinha como. E o cerco de Jerusalém, que foi nos anos 40 anos depois que Jesus faleceu, que foi profetizado em Deuteronômio 28, 53, que foi não só 53 vai falar sobre a mulher que comeria o seu próprio filho. Assim, terrível, eu até chorei, falei, gente, assim, por isso que lá em Mateus 24 fala que foi algo que houve sobre a terra que nunca mais haverá do jeito que foi. O próprio general Tito, ele ficou assim, eu não quero levar na minha consciência, na minha carga, né? A carga de que eu promovi essa barbárie que houve, gente, terrível. E aí você pega Flávio Joséfo, e assim, eu agradeço muito ao Eterno, porque nos faz saber a verdade mesmo que manipularam. A Bíblia que a gente tem já foi escondida, já foi manipulada. Hoje eu posto algumas coisas, versículos que uma versão diz uma coisa, outra versão diz outra. Assim, uma bagunça generalizada. Mas se você consegue encontrar a verdade com muita dedicação, com muita busca, para que você não seja enganado e vá atrás de doutrinas erradas, dogmas católicos, que são dogmas católicos. Uma trindade é um dogma católico. Então, a importância... A gente entrou uma ligação aqui. Então, a importância de você conhecer, se debruçar, igual o profeta Daniel, né? O que ele fez? Ele se dedicou a encontrar a verdade. Foi no livro, foi nos profetas, foi em Jeremias e foi entendendo o que aconteceria. Então, a importância de você entender as Escrituras. E a questão de que Jesus veio nessa época de Roma, né? Daquele império, daquele momento ali, que a imoralidade. Aí você vai entendendo as palavras de Jesus, os fariseus, como é que ele foi rústico ao ponto de chamar eles de raça de víboras. Quando ele diz que vocês transgridem o mandamento do meu Pai por causa das vossas tradições, o que eles já arrumaram, fizeram uma bagunça com a lei, bagunçaram a lei do Eterno. O nome do Eterno está sendo blasfemado por causa dos judeus, por causa do povo de Israel, que tinham recebido, né, estava se passando para eles, até que todas as nações fossem abençoadas. E essa mentira chegou até nós hoje. Então, assim, é o nosso dever buscarmos a verdade e voltarmos para a verdade. Por que o mundo hoje está um caos e vai piorar? Porque violam a lei do Eterno, como está em Salmo 119, versículo 126, está lá. O salmista dizendo assim, quando agirás, porque estão violando a tua lei, quebrando a tua lei. E a lei é instrução. Se a gente diz que a gente está num reino, todo reino tem suas instruções, tem suas leis, tem suas regras, não é bagunça. Você aceitou Jesus e agora está livre. Não é isso. Quando Jesus fala assim, tomai sobre vós o meu jugo, né? A gente deixa a nossa carga, né? Me diz a mim, tu estás cansado e oprimido, que eu vos aliviarei. Tá, ele alivia. Mas ele não alivia para você ficar de boa, não. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendeis de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então, você faz uma troca, né? Você faz uma troca com relação àquilo que é ruim, para um reino ruim, que você foi liberto daquele reino, para um reino bom. Mas esse reino existe regras, existe o juiz que... Por que Jesus é apresentado como advogado? Advogado advoga diante de um juiz com que está respaldado na lei, onde existe lei. Então, a lei do Eterno permanece. Ela é eterna. Aí tem que se entender o que é estatutos, o que é preceitos, o que é mandamento, o que são ordenança, o que são juízos e o que é lei, né? A instrução, os 10 mandamentos é uma instrução do Eterno. E a gente está até falando
meu marido na EBD, ele falou assim, falando sobre Adão e Eva, né? Que sempre era sim, 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 sim. E quando ele recebeu o primeiro não comerás. E eu me lembrei uma coisa interessante que quando minhas filhas eram pequenas, eu assistia muito Super Nani, né? Eu gostava muito de assistir ela, não sei se vocês chegaram a assistir. Mas assim, aí ela falou o seguinte, que a criança aprende mais com o não do que com os sims. E eu parei de refletir, né? Ontem, né? Falei assim, engraçado, porque nos 10 mandamentos, 8 são não. Não matarás, não adulterarás, não terás outros deuses, não cobiçarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. E só 2 sim. Lembra do dia de sábado para cumprir e honra teu pai e tua mãe. O restante é tudo não, porque o homem é inclinado à carne. Nós, igual a criança, ela é inclinada a fazer a coisa errada. Por isso que não. E aí os valores, né, falando de criação hoje, estão trocando o não pelo sim. Dá um jeitinho, né? E é onde que os filhos estão se perdendo hoje, né? E aí essa questão de a gente ler as escrituras abrindo a mente. Mas se aquilo que me ensina eu tenho como certo, mas eu não examino a escritura, eu nunca examinei para ver se aquilo ali mesmo, eu só confio e vou, né? Isso não é inteligente. Aí nós lemos né? Eu cheguei a ler Romanos 2, do 12 ao 16, olha só. Paulo. Ele diz que lá vai falar sobre que Deus não faz acepção de pessoas, judeus, gentios, não faz acepção. Essa questão de que a gente só teria salvação porque os judeus rejeitaram. Nunca foi assim, porque a promessa feita a Abraão é que todas as famílias da terra seriam abençoadas na sua descendência. E a descendência é Jesus, não é? E como tu falou também Davi, a questão de Davi, ali nunca seria Salomão, né? O texto vai falar, mostrar que não era Salomão. Até foi lido um texto ontem à noite, que eu fui ontem à noite lá na denominação. Eles têm aceitado a minha presença, né? Estou ali tocando, até onde a gente consegue estar indo, né? Mas não deixo de pregar a verdade aqui. E aí o que acontece? Quando foi... Então, essa questão de Davi, né? Que está falando... E aí foi lido um texto à noite, na pregação, que afirma que aquela promessa feita da vida está falando de Jesus. Nunca foi Salomão. Aí tem o assunto sobre o templo, né? Que é um assunto casa, quem é a casa de Deus? Deus não habita em templo feito um monte de homens, né? E aí são outras coisas para ser analisadas. Até tem outros vídeos que eu gravei. O meu irmão Razak também já tem vídeos, né? Se estiver interessado, eu mando. E aí, vamos à leitura aqui. Tá assim, ó. O 11 fala, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, é importante a gente sempre se atentar a essas preposições. Mas, porém, contudo, portanto, né? É importante na Bíblia também, porque a gente consegue entender a ideia, ó. Assim, pois, estou concluindo, portanto, todos que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, porque pecaram sem lei, perecerão. E todos que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados, porque conheço a lei e eu serei julgada porque eu pequei conhecendo a lei. E o 13, porque os simples ouvidores da lei só ouviam, não são justos diante de Deus. Olha o que está dizendo. Mas, porém, todavia, os que praticam a lei hão de ser justificados. Está escrito aqui. Os que praticam a lei hão de ser justificados. Aí as pessoas
entendem, porque foi passado assim, que quem pratica a lei está debaixo do pecado. Que é Paulo que fala aqui sobre quem está debaixo do pecado está debaixo de maldição. Se aqui está dizendo que os que praticam a lei hão de ser justificados, como assim? Gente, que loucura é essa? Paulo, o que você fez? Que bagunça é essa, Paulo? Como é que eu vou arrumar isso, Paulo? A Bíblia tem contradição? Não, não tem. Então, o que ele quer dizer? Quando ele diz que quem está debaixo da lei está debaixo de maldição. Essas palavras, né? E como ele diz lá em Efésios, que derrubou a parede de inimizade entre os judeus e gentios e fez um povo só, hein? Hoje não existe judeu para cá, nunca existiu, né? Judeu para cá, gentil para lá. Existia até no sentido de porque os gentios não guardavam os mandamentos. Mas em Cristo é um povo só. Mas o povo continua assim, não, os judeus têm que guardar, os gentios não, né? Continua nisso. Não, eles são um povo escolhido, especiais. Na Bíblia não fala isso não, gente. Deus chamou para sermos todos do povo dele. Até em Isaías 56 vai falar sobre o estrangeiro, né? Pessoas que não são do mesmo sangue, abraçarem a aliança e guardar os meus sábados, e chamar os meus sábados de prazeroso. Eles terão lugares melhores do que filhos e filhas. Está lá. Está lá, né? Então, todos que abraçassem a aliança. E agora, abraçar a aliança no Mashiach. E uma coisa, essa questão de Novo Testamento e Velho Testamento, isso foi colocado pelo homem. Primeiro, aqui, não, abrindo aqui um parênteses. Você conhece a história da Bíblia? Como é que ela chegou até nós? A Bíblia, nessa coletânea de livros, não era desse jeito. Tinha fragmentos aqui, fragmentos ali. E aí eles arrumaram a Bíblia. Alguns textos ficaram de fora. Mas como eu sempre falo, a verdade ela chega. Os homens tentaram não deixar a verdade chegar, mas ela chegou. Chegou para aqueles que buscam de verdade. Outros continuam no engano. E aí, essa questão de Velho Testamento e Novo Testamento. Quando a Bíblia fala de Velho Testamento e Novo Testamento, que o Velho Testamento, fala dizer lá em Hebreus, que o Velho Testamento era o perdão através do sangue de animais.Essa era a aliança. Por isso fala aqui, Paulo vai falar, que a morte reinou de Adão até Moshe. Por que até Moisés? Por que a morte reinou até Moisés? Porque não havia um sistema de perdão. E como é que o sistema de perdão foi estabelecido? Através da tribo de Levi. Teve um incidente, teve um evento do que o Eterno fala, agora separarei essa tribo para prestar serviços cerimoniais, né? Rituais, que era o sistema de perdão, que era o aio que nós ficamos guardados de que viesse Cristo, que era os sacrifícios de animais, que o homem transgredia a lei. Se ele transgredia a lei, ele ficava condenado pela lei. Porque a lei são regras. Né? A gente não tem a nossa lei? São regras. Se você transgredir a lei, você se torna um transgressor dela. Você vai ter que ser julgado, pode ser absolvido ou condenado. Tem suas penas. E aí, o sacrifício de animais, por isso que em Moisés foi estabelecido o sistema de perdão, né? O homem ser perdoado através do sacrifício de animais, até que viesse Mashiach. Foi a graça manifestada por Deus ali para eles, porque os homens morriam em pecado, transgressiam, morriam, e era morte eterna. E aí eles inaugura a questão do sacrifício de animais. Por isso que ele até permite que o templo depois seja erguido e fique, porque tinha um santuário, ele mandou fazer um santuário, que ali os sacerdotes iam e faziam os seus sacrifícios para perdão. O sacerdote fazia por ele mesmo e depois fazia pelos outros, pelo povo. E aí, quando
ali no momento que Salomão, o Eterno permite, não era a vontade dele, porque permissão é uma coisa, a vontade é outra. Permissão sempre gera consequência. A vontade dele é perfeita, agradável e santa, e boa também. Então, ali permitiu que o templo ficasse erguido para sacrifício. Tanto é que só quem podia entrar no templo, gente, eram os sacerdotes e os sumos sacerdotes, só eles. Ninguém entrava no templo, não tinha culto no templo e as pessoas iam para o templo. Nem Jesus entrou, porque ele não era da tribo de Levi. Não se entrava, ficava ali no pátio. Conheça a história para você saber. Pedro e João foi ao templo ali, porque também não entrava. Era isso. Conhecer a história. E Jesus vai falar para aquela mulher, não é nem em Jerusalém, nem no monte, é em espírito e em verdade, é isso, adoração é em espírito e em verdade. Porque naquele momento, o templo que até era para sacrifício, que também Deus chegou um momento que encheu a sua medida, que ele falou que não estava aceitando, Isaías fala isso, não estava aceitando mais sacrifício nenhum, porque o povo pecava e ela oferecia o animalzinho, pecava e oferecia o animalzinho. Com Deus não se brinca, não é isso que dizem Hebreus? Não se brinca, não se escarneça de Deus. Ele é justo juiz. Até tem um texto lá que eu gosto muito, em Salmos, que diz assim, olha, o trono de Deus é juízo e justiça. Esse é o trono dele. Mas diante dele vai a misericórdia e a verdade. Quer dizer, ele sempre apresenta a misericórdia e a verdade dele. Mostrou a misericórdia dele com Adão e Eva, expulsando e não destruindo. Com o tempo do dilúvio, que foi apregoado para que as pessoas se arrependessem e entrassem na arca. Com a questão dos sacrifícios de animais. E agora, até com Israel, quanto tempo? Levantava juízes e clamava e ele manifestava. Foi assim na história. Até que viesse Jesus, que é o perfeito. Por isso que ele falou assim, olha, ai daqueles que pisar o sacrifício de Jesus, porque foi de um inocente. Onde era pior, agora o peso é bem maior. É bem maior. É isso que a Bíblia fala. Fala até em Hebreus 6:4, fala assim, é impossível aqueles que provaram da excelência, né, dos mistérios, da profundidade, uma vez caía, novamente retorna ao arrependimento. Foi iluminado porque, assim, é muito sério isso. O evangelho é muito sério. Hoje até a gente estava falando sobre isso, né? A bagunça institucional que se tornou a denominação cristã. Até no meu tempo, daqui a pouco eu volto aqui, no meu tempo de assembleia, ainda tinha uma seriedade com relação, não tinha profundidade na palavra, mas tinha uma seriedade com relação à roupa, pudor, né? Não falo de questão de roupa, de saião e coisa. Estou falando de quê? Como assim? Estou com uma camiseta mais, né, decente, confortável, mais decente, que não causa sensualidade. Então tinha essa questão, eu trago isso, né, desde nova. E a questão de as pessoas de fora viam o evangelho de coisa muito séria, não brincava. O homossexual, né, assim, quando eu me converter eu vou, aí eu vou levar a sério. Um traficante, um menino, era assim, a gente via que eles tinham respeito à religião cristã. Agora, gente, só vocês olharem nos vídeos, que bagunça. Até agora tem igreja gay, né, inclusiva, que parece ter um culto evangélico mesmo. Então, se você não tem medo de brincar, no carnaval você viu o escárnio que foi, não tem mais. Entram e porque muita gente não acompanha, mas, né, até lá fora também, não é só no Brasil, não. Pessoas ficando nu diante da hora do culto lá, né? E fazendo os gritos, entrando e xingando, não respeitando. E vai piorar, hein? Quer dizer que vai piorar. Mas, assim, você vê que como é que mudou. Mas existia uma seriedade, né? E aí essa questão de a gente entender o que está a palavra, né?
de voltarmos à palavra. E concluindo, então, assim, a gente vai entendendo quando o que estava acontecendo na época de Jesus lá em Israel, o que os discípulos também passaram com as palavras de Paulo, né? As suas colocações, sempre falando sobre sujeitar as autoridades, né? Porque era melhor ter se sujeitado e falado, se sujeito, né? É para o vosso bem, porque o que estava acontecendo ali, né? E diz que se não fosse abreviado aqueles dias, que esse texto está falando para aquele tempo, porque Mateus 24 é uma outra coisa. Foi nos passados que Mateus 24 está falando dos últimos dias. Não é. Lá tem 3 perguntas e tem 3 respostas para 3 eventos. E o primeiro já aconteceu, que foi no ano 70. E quando fala assim, ai das grávidas, né? Ai, orai para que não seja no Shabat, porque as portas todas se fecham. Orai para que não seja no inverno, fugir para a Judéia. Está falando literalmente ali deles. Né? Ainda diz assim, não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Está falando para eles ali. Então a gente precisa entender esta. Esta é o quê? Eles. Né? Falem essa. Então é importante você entender o português. Essa, aquela, esta. Ele está falando, ele está ali junto. Está inserido ali. Né? No que ele está falando, ele está junto deles, falando para eles. Né? Então é importante entender essas coisas. E aí, voltando aqui, então aqui está dizendo, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Vão ser justificados, está dizendo aqui. Aí você pega um outro texto, Paulo falando assim, que ninguém é justificado pelas obras da lei. Então, se aqui ele fala, os que praticam a lei hão de ser justificados, mas lá ele diz que ninguém é justificado pelas obras da lei, eu falei, Paulo, mais uma vez, meu irmão. O que você está falando? Que eu não estou entendendo. E aí a gente vai... A Bíblia não entra em contradição, não, irmãos. E a gente vai entender o que ele está dizendo. Que qual é o contexto aqui, qual é o contexto lá, né? Toda vez que, como eu falei, toda vez que o homem pecava, tem a lei do eterno. O que aconteceu com Adão e Eva quando eles transgrediram a lei do eterno? Teve uma lei ali, não comerás? Sofreu consequência. Foram expulsos. Não foi isso? Sofreu as consequências, que chegou até nós, a morte, trabalho forçado, dor no parto, tudo, né? E gerou cada vez mais degradação da humanidade, né? Foi isso. E aí o homem, quando ele... Por isso que eu, novamente voltando, quando o homem transgredia a lei do eterno, e ele, 1 João, eu não lembro agora o versículo, uma das epístolas, diz que o pecado é a transgressão da lei. Então, todos que pecam, transgridem a lei, que é a palavra anomia. E a palavra anomia, no grego, de onde vem a nossa tradução, quer dizer, sem, né, o contra, e nomia, quer dizer lei. Mas muitas traduções fazem assim, traduzem para iniquidade. Por que tiraram? Por que não colocaram? Igual esse texto que eu citei, traduziu corretamente. Mas esse mesmo versículo, em outras, está dizendo assim, todo pecado é iniquidade. Todo pecado é iniquidade. Fica até sem sentido, né? Uma iniquidade não é coisa ruim, pecado também não é. Mas por que tiraram? Porque não quer que a gente entenda que temos que guardar os mandamentos do Eterno. E você vai encontrar, gente, o salmista falando que a tua lei refrigera a minha alma. Eu me sinto em paz quando guardo a tua lei. Entrou uma mensagem, eu tive que tirar. Você vai encontrar expressões. Quando Oséias, se eu não me engano, Oséias fala assim, o próprio Eterno fala assim, vocês desprezaram a grandeza da minha lei. E a lei não é de Moisés, gente. Tira isso da mente de vocês. Veio através dele. Igual Paulo fala assim, segundo o meu evangelho. Mas é evangelho de Paulo? Não é evangelho de Paulo. É porque ele incorporou isso no meu evangelho, porque é o que eu vivo, a minha cultura. O Natan fala assim para mim, mãe, tudo a senhora leva para o lado espiritual. Mas eu falei assim, mas do que o coração está cheio, a nossa boca fala.
Então, o reino é uma cultura, você vive o reino, você... Tanto que é quando Pedro, né, vai negar, você é um deles, você fala igual a eles. Essa característica, você pega essas características, você não é igual ao mundo, você é diferente. Você não é igual ao mundo. Você é diferente. Você veste a camisa do reino. Então, quando diz que que os que estão, né, voltando mais um pouquinho agora, né, que eu vou lembrando de muitas coisas e vai entrando mais lembranças aí do texto. E quando vai falar que... quando fala você peca, né? A questão do pecado, né? Anomia, voltando aqui à questão da anomia. Por que não traduziram corretamente? Então, quando você transgride a lei, que é pecado, você se torna culpado. Aí na lei existe bênçãos e maldições. O que é a bênção? A bênção se você obedecer. Não está lá em Deuteronômio? A bênção se obedecer os meus mandamentos. Maldição, se vocês não obedecerem os meus mandamentos. Se você desobedece, você está debaixo de maldição. Quando Paulo fala assim, está debaixo de maldição, quem está debaixo da lei está debaixo de maldição, é isso, porque está debaixo da lei é quando a lei me mostra, você é um transgressor. Não matarás, matei. Você é um assassino. A lei é isso. A lei mostra. Por isso que a lei não justifica ninguém. A lei não justifica. Como é que ela pode? Eu vou lá, mato. Como é que a lei pode me justificar? Eu me tornei uma transgressora. Alguém vai precisar me justificar. Aí, por isso que a morte reinou até Moisés, porque eu não tinha sistema de perdão. O homem ia lá e sacrificava, se tornava purificado. Mas é para pecar de novo? Foi por isso que Deus depois não quis mais aceitar. Então, é importante entender isso, essa questão de... tá sobre questão também, tá falando sobre o Colossenses, o Efésio. 2 povos fez um, é um só. É um povo só, não existe 2 povos, é um povo só no Machia. Tanto judeus que se convertem, como gentios que se convertem. É um povo só, todos purificados, porque todos foram iniciados debaixo do pecado. Então, nós precisamos entender isso, né? Então, quando eu transgrido, aí o homem transgredia. Tinha purificação dos pecados, através dos animais. Depois, o Eterno não quer mais isso. E agora, como é que fica? Agora vem Cristo, o último sacrifício, sangue perfeito, nos purifica. Então, ele nos purifica da transgressão. Mas eu vou continuar transgredindo depois que eu sou purificada? Ou eu não preciso mais praticar porque... Mas como assim? Se o pecado é transgressão da lei, e se eu continuo pecando, o que vai acontecer? Eu vou continuar debaixo da lei, debaixo de maldição. Quando não guardamos mandamento, isso é sério, nós somos transgressores. A lei não é pesada. A lei não é pesada. Olha o que o Eterno fala, a grandeza da minha lei. O salmista falava, né? A paz quando eu pratico a sua lei, quando eu guardo, a tua lei me protege. Por que o mundo hoje está uma bagunça hoje e vai piorar? Porque não guarda a lei do Eterno. Não guarda a lei do Eterno. Esse texto que diz que para Deus agir porque violam a tua lei. O homem violou. E por se multiplicar a iniquidade, a palavra iniquidade, também é anomia. E por se multiplicar os transgressores da lei, ou aqueles que são contra a lei, o amor de muitos esfriaria. É isso. Se colocarmos a palavra correta na tradução, ou pegar uma tradução correta, a gente vai entender o que o Eterno está falando. E quando diz aqui, os que praticam a lei hão de ser justificados. Por quê? Por que você hão de ser justificado? Na idade, esse texto que vai ser, hão de se tornar justo. Porque quando eu pratico a lei, eu sou justa, porque estou praticando aquilo que é justo. Tem também o Salmo fala que a tua lei é justa, reta, a retidão, a justiça. Por isso, quando Jesus vai repreender os fariseus lá em Mateus 23, fala assim, olha, vocês dão dízimo de tudo conforme a lei. Lê o capítulo 23, você vai ter uma
uma noção, depois que quiseram até matar Jesus, né? Os fariseus, que era uma outra seita, os puritanos. Era eles que vinham com muitas conversinhas, né? Tentando acusar Jesus com questão de sábado, né? Onde que curar era algum trabalho servil? Até aquela questão de entrar na seara e tirar a espiga no dia de sábado, está na lei. Você não poderia pegar, né, e levar. Você poderia tirar e comer. Mas levar seria já um trabalho. Está na lei sobre isso. Olha que interessante. Agora, a questão de curar, de fazer o bem, isso nunca foi contra a lei. Aliás, é a lei. Aí fala assim para ele, ó, vocês desprezai os mais importantes da lei. A fé está na lei. O justo viverá da fé. Está escrito isso aonde? Na lei, não é? No chamado Velho Testamento. Eu já até expliquei sobre isso. Não existe Velho Testamento e Novo Testamento. A Bíblia é uma coisa só. A fé, o justo viverá pela fé. Tem a palavra graça na lei. Está escrito lá, graça sobre graça. Está Isaías, na graça. A lei veio por Moisés, a graça e a verdade veio por Jesus. Por que a graça e a verdade veio por Jesus? Porque ele veio planificar a lei. Ele diz assim, ó, eu não vim revogar, mas vim cumprir. A palavra cumprir é pleno, prero, se eu não me engano no grego. Sabe o que quer dizer? Tornar cheia, completa ou planificar. A plenitude dela. Tanto que aqui fala assim, ó, foi dito aos antigos. Não matarás. Não está lá na lei? Não matarás. Eu, porém, vos digo, se você aborrecer o teu irmão no teu coração, você já matou. Não adulterarás. Algo físico. Mas só o fato de você cobiçar uma mulher, tu já adulterou. Então, assim, mostrando que a lei é espiritual também. O sábado. Ah, não, você fica preso. Olha, é prazeroso, porque você começa no pôr do sol sexta-feira, eu faço as coisas cedo. Quando eu vou trabalhar na sexta, eu faço tudo adianto na sexta-feira. Ou se alguém está em casa, eu penso, faz aí. Quando chega nessa sexta-feira no pôr do sol, já está tudo certinho. Sento, às vezes pego o violão, né? Como só eu hoje estou guardando de mandamento aqui em casa, mas antes todo mundo já guardou. Eu pego as escrituras, eu leio, né? Às vezes, por causa do trabalho, eu acabo dormindo um pouquinho mais cedo. Acordo de manhã, já pego a escritura, passo o dia inteiro estudando ou compartilhando com alguém, é só sobre as escrituras. E me desligo dessa correria do dia a dia de trabalho, de dinheiro, de comprar, de vender. Eu trago benefício para o meu corpo, porque o nosso corpo precisa descansar. Olha, a gente está transmitindo um mandamento sobre guardar o sábado, o dia, e prejudicando o templo do espírito, que é o nosso corpo. Estamos trazendo doenças para o nosso corpo, porque não obedecemos, quando não nos alimentamos direito, quando comemos coisas que, carne de porco é um veneno para o nosso organismo. Será que o Eterno colocou esse mandamento lá, né? Só porque há um capricho? Eu não quero que o povo coma isso. Não foi isso, não. Vai entender porque ele colocou tudo que ele colocou. E entender que alguns estatutos, tipo, a mulher, estava até explicando isso para o Natan, a mulher naquele tempo, né, tinha que ficar separado no dia menstrual, nos dias de menstruação. Por quê? Não tinha absorvente? Tinha banheiro dentro de casa? Não era isso. Então, alguns estatutos precisavam acontecer ali. Tanto que aqui, na caminhada do povo, outras coisas foram sendo acrescentadas. Porque foi vendo que precisava. Gente, olha que coisa linda. As 3 cidades de refúgio. Depois foi feita mais 3, ficou 6. Por que o Eterno fez isso? A gente hoje sabe sobre crime culposo e doloso. A gente conhece as palavras, mas na Bíblia tem isso, o Eterno estabeleceu isso. Para que a cidade de refúgio? Era para que alguém que matou o seu semelhante, sem querer, sem intenção, que é o culposo, ficava ali até mudar-se o sacerdote. Ficava ali guardado. Mas antes, ele se apresentava diante dos anciões, né? E averiguar se ele
Antes não tinha investigação, né? Se ele não tinha raiva daquela pessoa, né? Que realmente mostrasse que ele fez porque queria fazer. E até mesmo, e aí ele ficava ali, só nessa questão. E depois deu mais 3. Para que a pessoa que acabou cometendo olha o Deus misericordioso, maravilhoso. Aí as pessoas falam assim, não, a lei era terrível. Algumas pessoas falam assim, o Deus do Velho Testamento era ruim. Se entendeu todo o caráter do Eterno que ele deixou se revelar a nós. Tanto que, não lemos aí? Não citamos? Que o trono dele é justiça e juízo, mas diante dele vai a graça, a verdade, a graça e a misericórdia. Vai diante dele, ele sempre apresenta. A gente vê, o livro de Isaías é lindo, gente. O Eterno fala assim, olha, apresenta as razões de vocês para que eu possa justificar, mostrando eu quis cuidar de vocês, eu lavei vocês, mas vocês me rejeitam. Né? O cavalo, o boi, conhece seu dono, mas vocês não me conhecem. Vocês rejeitam a rocha de Israel. Vai ler o livro, é lindo. E o nome Isaías, que é Yeshayahu, significa Deus é salvação. Ele se apresentou como salvação para o povo de Israel. Ali, tentando. Né? O próprio Jesus fala assim: Jerusalém, Jerusalém, que matais os profetas que vão até vós. Quantas vezes quis ajuntai-vos como a galinha acolhe seus filhotes, mas vós não quiseste. Essa casa vai ficar deserta. Quando ele profetiza acerca da destruição de Jerusalém, que foi nos anos 70. Então, você vai entendendo todo o contexto. E assim, gente, é maravilhosa a palavra. É muito gostoso falar da palavra. É uma alimentação para a alma. Um alimento para a alma. Assim, profunda, que te faz ficar... É aquilo que eu falo, que eu tinha essa sede. Eu lia, eu falei assim, e o que me pregavam não está batendo. Não é isso. E eu dizia, poxa, Jesus, tu falaste para aquela mulher samaritana que a água que tu deste a ela nunca mais teria sede, mas eu continuo com a minha sede. E hoje posso falar, eu bebi dessa água. Eu quero mais e mais buscá-lo. Mas aquela coisa assim, que faltava um sentido, já não tem, já encontrei. Aqui eu encontro toda a verdade, embora tentaram manipular. E aí o Eterno vai acrescentando de outras fontes para somando, como o historiador Joséfo, como eu trabalho, eu estudo vendo grego e hebraico, né? Porque são fontes de onde vieram a nossa escultura. Então, a gente vai se alimentando da palavra a cada dia. E aí a gente vai perceber que é isso. Quem não guarda a lei é transgressor, está cometendo pecado. E, sério, porque você está transgredindo a lei do Eterno. A lei do Eterno. Paulo vai falar em Romanos 7 que a lei é espiritual, o mandamento é bom e santo. Como assim? Como assim? Que eu não tenho que guardar? Diz lá em Romanos 3:31. Depois que ele expõe, faz uma exposição, ele diz assim no final. Tem uma exposição, por isso que eu falei. Hoje eu posso citar o versículo separado, mas eu vou falar da exposição que tem. A fé na lei? Não, porque estão tendo uma confusão de que estava anulando a lei. Antes, estabelece a lei foi estabelecida. Aí as pessoas falam, não, foi Jesus cumpriu para a gente não cumprir mais. Onde está escrito isso? Aonde está escrito? E aqui está dizendo, os que praticam, onde ser justificado, vão se tornar justo, porque pratica a lei do Eterno. Quando buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, a justiça que está na lei, a justiça do Eterno, aquilo que ele tem como justo. E aí o 14 fala assim, quando, pois? Aí ele faz uma comparação. Quando, pois? Porque ele vai, no começo do capítulo, vai falar sobre os judeus que repousam na lei, né? Aqui, ó. Quer ver? Vai falar sobre tu repousa na lei, né? Conhece a vontade de Deus, tu conhece. Tá dizendo aqui, tu conhece a verdade de Deus, mas pratica o que é errado, né? Depois eu procuro aqui onde que está escrito aqui, que agora eu não vou encontrar.
Acho que está mais para frente, né? E aí o que acontece? Está dizendo aí está dizendo aqui, ó, quando pôs os gentios, o verso 14, que não tem lei, não tem, procede por natureza de conformidade com a lei, eles não têm entendimento, eles estão fazendo conformidade com a lei do Eterno. Não tendo lei, serve eles mesmos de lei para si mesmos. Eles não têm lei, mas eles estão conforme a lei. Este mostrando a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhe a consciência, seus pensamentos, mutuamente acusando e os defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos dos homens e de conformidade com o meu evangelho, né? Julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Aqui que o 17, ó. Se porém, tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade, porque na lei está dizendo qual é a vontade de Deus, e aprova as coisas excelentes, né? Não, igual os fariseus, né? Faz o que eu faço, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Que conhece sendo instrutor na lei, que estás persuadido que és guia dos cegos, luz dos que encontram em trevas. Vai falar, né? Mestre de criança, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outros, não te ensinas a ti mesmo, vai chamar a atenção. Por isso que ele citou o gentio, fazer uma comparação com os judeus, os gentios. Porque os gentios estão fazendo as coisas da lei sem ter o conhecimento dela, sem ter recebido ela diretamente como o judeu, entende? Por isso que os que praticam a lei vão ser justificados. Ó, no verso 27, olha. E se aquele que é incircunciso, vai falar sobre circuncisão, por natureza cumpre a lei, quer dizer, os gentios cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, porque só tinha uma letra, né? Sabe a vontade de Deus, já provou coisa excelente, é instruído. Não obstante a letra, é transgressor da lei. Está transgredindo a lei, mesmo conhecendo, era circunciso. E o outro que não era. Aí tem a questão da circuncisão, que é importante quando Gálatas vai falar sobre. Paulo vai chamar a atenção deles sobre a questão de se vocês se deixar circuncidar, vocês estão negando a Cristo. É que eles não aceitaram o sacrifício do Machia. Fala que ele fez a verdadeira circuncisão. E a circuncisão, um sinal do pacto. O pacto não é a circuncisão, mas é o sinal do pacto. Que no Machia, a circuncisão não tem valor. Nem a circuncisão, nem a circuncisão. Mas ser uma nova criatura. Porque simbolizava isso. Até na lei você vai ver assim, o Eterno falando assim, lá no Deuteronômio também, vai falar sobre circuncidar os vossos corações, não os vossos prepúcios, porque esse era o valor espiritual. Por isso que eles não alcançaram. Tinha a letra e a circuncisão, mas o espírito da lei eles não conseguiram alcançar. Então, é isso. Então, ver que as pessoas... Está lá, onde ser justificado, está escrito. Peraí, vou parar para pensar. Como que eu vou praticar a lei, vou ser justificado? Quer dizer, é uma coisa boa. Mas, quando diz que eu pratico a lei, eu estou debaixo do pecado. Como assim? E é isso. E outra coisa. Vamos lá, raciocinar. Se está debaixo da lei, está debaixo do pecado, e os gentios não guardavam, então essa mensagem nunca vai ser para os gentios. Certo? Debaixo da lei, então, só os judeus que guardavam. Os gentios não guardavam, né? No mundo eles não guardavam. Então, é entender que transgressor da lei é quem não guarda. E até mesmo que os judeus que achavam que guardava a lei era transgressor dela. Eles só estavam na letra e não no espírito. Não foi misturado com fé.
Então é importante entender isso, todas essas coisas. Quando lá em Colossenses fala sobre ninguém vos julgueis pelo comer, pelo beber, nem no dia de festas, né? As pessoas falam, está vendo? Ninguém pode julgar que você não faz isso. Na verdade, você lê o contexto e fala assim, ninguém vos julgue porque vocês estão fazendo isso. Vocês não permitam ninguém julgar vocês, não. Porque são sombras de coisas futuras. Ainda está apontando lá para o futuro. A tradução no grego está coisas futuras. E muitas traduções trazem futuras. Ou que hão de vir. Aí algumas, para poder manipular, coloca assim, são sombras de coisas que haviam de vir. Não haviam, não tem esse verbo lá. Por isso que as pessoas são enganadas. Uma outra coisa, que as festas foi estabelecida para que o povo se alegrasse e sempre apontando para algo. Você sabia que nós temos, são 3 festas estabelecidas pelo Eterno. Por isso que eu não comemoro Natal, Ano Novo, essas coisas. Porque não tem na Bíblia. E foi estabelecido pelo Império Romano. A Persa, que começa no mês, começa o ano, é a Vive, é no dia 14, 14º dia a Persa, 7 dias sem comer pães asmo, comendo pães asmo, pão sem fermento. Depois as festas das primícias, depois da cabana. Lá em Zacarias, se eu não me engano, Zacarias, Malaquias, acho que é Malaquias, que fala que lá no milênio as nações vão ter que subir, né? Vão ter que estar junto com a igreja, celebrando as festas das cabanas. No milênio. Tá lá. E aí, se 2 povos fez um, o que é para um é para outro. Fez um, fez um. Fez um, mas essa lei aqui é para eles, então não é mais um. Tem separação. E vão ter que subir para poder celebrar as festas das cabanas. Aí você vai ler a Bíblia, vai examinar as escrituras, e você vai ver todo o sentido, tudo tá interligado. Quando o Mashiach fala assim, examinar as escrituras, porque delas falam de mim, testificam de mim. Segundo as escrituras. Errai por não conhecer as escrituras. Né? Não tinha nem ainda não tinha nem sido escrito do chamado Novo Testamento, né? Que não é isso. O Novo Testamento é o sangue de Cristo. Então é isso, né? A gente lê com atenção, gente. Não se deixa ser levado. Tem uma revista é um risco, revista da escola dominical. Por quê? Vão te dar só aquilo que eles querem que você aprenda. Só isso. Eu não estou pedindo para você acreditar naquilo que eu digo, né? O que eu estou dizendo. Não vai examinar. Eu disse, olha, eu estou errada. Você acha que eu estou errada? Então, me desafia a sentar comigo. Vem um Shabat aqui em casa, que é o dia que eu estou indo. Ana, vou sentar com você e vou mostrar que você está errada. Vou te mostrar na Bíblia. Vou te mostrar um contexto histórico. Vou te mostrar tudinho que está errado. Eu teria o maior prazer. Ia parar para poder te ouvir com muito prazer. Pode ter certeza. Com toda humildade do coração. Então, é sobre isso. É sobre se alimentar da palavra, de toda a palavra que sai da boca de Deus, sai da boca dele. E a gente só conhece através da palavra. Então, bom dia, vou começar a fazer as minhas coisas, né? Nosso ofício de dona de casa, né? Hoje eu estou em casa, mas foi bom passar esse momento. Eu vou já gravar sobre o Natal, ver se eu consigo ainda. Vou tentar fazer agora de manhã, é rápido. Depois que começa a mexer na casa, é complicado, né? Mas é isso. Shalom para todos vocês.